Eu gostaria de convidar para a mesa o diretor do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Carlos Alberto Justo da Silva, a vice-diretora do HU também, professora Maria de Lourdes Rovares. A mesa é pequena, o coração aqui é grande para receber a todos. O coordenador jurídico da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Wesley Cardoso, o superintendente do HU da Universidade de Brasília, Hervaldo Carvalho, o professor da Universidade Federal de Goiás, Alexandre Aguiar dos Santos, representando o Fórum Catarinense em Defesa do SUS e contra a Privatização da Saúde, e o professor Irineu Manuel de Souza, representando o Fórum Catarinense local. Muito bem, nós passamos então a palavra ao professor Irineu Manuel de Souza, representante do Fórum, vai em 15 minutos também fazer a sua exposição. Deixa eu... Boa noite a todos. Meu nome é Irineu Manuel de Souza, sou professor do Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico e participei então da comissão que tratou da EBSER, que discutiu a EBSER para o encaminhamento de proposições. Então, nessas discussões em relação à EBSER, o que se colocava constantemente dentro da comissão e também o pessoal que tem a defesa mais forte, a EBSER, é que não teria uma outra alternativa e que a comissão discutia, mas não apresentava então uma alternativa para fazer frente ou para manter o hospital universitário da forma como ele está atualmente, que é hospital público e gratuito, vinculado à universidade e naturalmente com a contratação de pessoal pelo regime jurídico único. Então, da comissão participaram Bruna Irineu, João Roger, João Pedro Carreirão, Luciano Agnes, Ricardo, Simone e Tânia Krieger. Então, o entendimento desse grupo que participou das discussões da comissão discutida ou encaminhada pelo Conselho Universitário, a conclusão é que a EBSER não é a solução para o Hospital Universitário da UFSC. Então, a EBSER é uma empresa pública de direito privado. À medida que ela é uma empresa de direito privado, ela atua como empresa. E, naturalmente, aqui nós temos muitos professores da área de ciências jurídicas, saberão o que eu estou falando, que é fato, né, que, de fato, a empresa pública de direito privado só existe para atividades econômicas. Então, essas empresas são criadas para explorar atividades estratégicas, econômicas, que o governo tem interesse em administrar ou entrar no mercado ou controlar, enfim. E sendo o hospital universitário tendo como finalidade a saúde, naturalmente, então, a empresa pública não é o caminho. Tanto é que temos uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo discutindo, né, essa questão. O próprio procurador encaminhou esta discussão ao Supremo Tribunal Federal. Poderia-se criar uma autarquia, mas empresa pública para atuar na saúde não seria concebível, né? Contratação de pessoal pela CLT, no caso vai ter alta rotatividade, precarização, diminuição da qualidade da assistência. A área da saúde já tem uma tradição já há mais de 20, 30 anos, de 30 horas no hospital universitário, como é comum nos hospitais, né? Naturalmente a EBSER vai exigir 40 horas também para a área da saúde. Menor relação funcionário por lei, porque, claro, a empresa pública ela trabalha na dimensão do mercado. E aí a ideia é a questão custo-benefício. Então vai ter essa questão da produtividade. Desvinculação do hospital universitário da UFSC. Aí ferindo naturalmente a autonomia universitária. O hospital universitário é um órgão suplementar
da estrutura da Universidade Federal de Santa Catarina. À medida que uma empresa assume essa unidade, naturalmente os professores, os técnicos e os estudantes vão visitar o hospital universitário, porque a EBSER então já tomou o hospital universitário, já teria tomado, naturalmente com a adesão, fica responsável pela administração desta unidade universitária. Então aí fere a autonomia universitária e do ponto de vista bem claro assim, né, a estrutura da universidade, né, ela é aprovada pelo Conselho Universitário, tem um regimento, um estatuto, e é aprovado pelo Conselho Nacional de Educação. Então, como pode uma lei ordinária chegar aqui e tirar um pedaço da universidade? Ou seja, dizer que esse pedaço da universidade não vai mais ser administrado pela universidade, e sim por uma empresa. A adesão à EBSER depende da UFSC. Então, só depende da nossa universidade aderir ou não. A lei não obriga, como algumas pessoas colocam, né? Não é lei, temos que aderir. Não, existe uma legislação, a lei que o EBSER coloca que cada universidade vai decidir se tem ou não interesse, de acordo com a peculiaridade de cada hospital, de cada universidade. Como foi colocado, nós temos apenas 155 servidores funcionários, 155 funcionários da FAPEU no hospital universitário. O ensino, a pesquisa e a extensão, naturalmente, vai ser também prejudicado, né, com a ideia, porque essa empresa ela vai assessorar, inclusive, o ensino, a pesquisa e a extensão. Vejamos, todos vocês, né? Uma empresa assessorar o ensino, a pesquisa e a extensão, porque a empresa ela vai assumir toda a atividade do hospital. E ela, diz um artigo lá da lei que ela vai assessorar a universidade no ensino, na pesquisa e na extensão. As verbas do REUF, elas continuarão sendo REUF, como foi colocado pela professora Maria, né? O que é o REUF? Assim como nós tivemos o REUNE para a graduação, o governo federal criou o REUF para os hospitais universitários. E esse decreto está em vigor ainda, esse decreto. Significa que o governo federal, ele repassa, foi feito um planejamento, e repassa os recursos para o hospital, para as universidades. E, na verdade, o que aconteceu? Através de uma portaria foi delegado assim, toda a estrutura desse decreto foi repassado para a EBSER administrar. Então, uma portaria, digamos assim, contrariando o decreto da Presidência da República. O HU continuará vinculado ao Orçamento Geral da União. O HU, ele é um órgão da universidade, tem o orçamento, né, anual que é feito. Então, existe, digamos assim, os orçamentos, a LDO e a lei orçamentária, ela vai contemplar, deve, né, contemplar os recursos para o hospital universitário. Com a EBSER, as decisões sobre o HU serão centralizadas em Brasília. E a contratação do pessoal necessitará também, como hoje, né, de autorização do Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão. Então vai ser criada uma empresa, a universidade não tem condições de administrar o hospital universitário. E aí uma empresa centralizada em Brasília vai administrar todos os hospitais universitários do país. Então, de fato, nas universidades que já aderiram à EBSER, tem mostrado muitas deficiências, enfim, problemas nos concursos, problemas em compras. Existe, no nosso relatório, inclusive, que está na página da universidade, ele tem todas as digamos assim, as dificuldades ou as fragilidades que tem a empresa. Porque a EBSER não é a solução para o HU. Então, fere a autonomia universitária, com interferência no ensino, na pesquisa e na extensão. O custeio é idêntico, os recursos são do Orçamento Geral da União. Aumento de custos com a EBSER, vamos aumentar custos para questões administrativas, para manter toda a diretoria da EBSER em Brasília, as suas subsidiárias. A questão do pessoal também, o custo vai ser da mesma maneira, vinculado à União, precisará arcar com os recursos do cofre da União, o pessoal mesmo da EBSER. E apesar de toda a pressão colocada, repetindo, né, a EBSER não é compulsória. A lei não obriga. Aí buscamos aqui colocar de forma sintética alternativas para a manutenção do hospital universitário, 100% público,
vinculada à universidade, colocando que a EBSER não é a solução. Primeiro, exigir o cumprimento do decreto 7.232 de 2010. Esse decreto é conhecido como a mini autonomia universitária. Em 2010, o governo federal descentralizou para as universidades a decisão de contratação de pessoal. Então, desde 2010, com esse decreto, a universidade tem autonomia para contratar os servidores técnicos administrativos para o hospital universitário, para também os outros setores administrativos. Naturalmente, contratar em função das vagas que surgirem de 2010 para frente. As pessoas que se aposentaram, exonerações, demissões, enfim, qualquer saída de servidores da universidade ou do hospital universitário, a universidade tem autonomia para a contratação sem necessitar autorização do Ministério do Planejamento. Na prática, o que ocorre? O governo federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério do Planejamento, dificulta a operacionalização deste decreto por questões burocráticas, códigos de vagas e tal, enfim, procura fazer um jogo, a burocracia inibe também o não cumprimento do decreto. O outro ponto é negociar com o MEC por meio da ANDIFES. Infelizmente, a ANDIFES, nesse contexto, ela não está atuando. A ANDIFES é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Em outros momentos, a ANDIFES, numa situação dessa natureza, estaria discutindo esse ponto. Enfim, seria uma discussão importante nacionalmente com todos os reitores. A ANDIFES, infelizmente, não está se manifestando, ou seja, cada reitor está tomando a sua decisão e a ANDIFES não está levando o assunto para a plenária, para a discussão. Então, a ideia seria negociar, envolver o MEC, envolver a ANDIFES nessa negociação, solicitando autorização para a contratação de profissionais da área da saúde, com base no artigo 37 da Constituição Federal, que fala que é possível contratação temporária, a exemplo do que ocorre com os professores substitutos na docência. Se nós pudermos contratar um professor substituto, também é lógico, é justo contratar, digamos assim, um médico para a emergência do hospital universitário. Então, a Constituição já prevê. Precisa um esforço para apenas alterar uma linha naquela lei, com uma linha apenas, uma alteração, ela possibilita, então, com base na Constituição, a contratação também em regime especial para, digamos assim, fazer frente a essa ideia de dizer que a CLT é flexível e o RJU é muito complicado. Reposição dos cargos vagos anteriores a 2010. Em 2010, quando houve aquela mini-reforma, ou aquela descentralização para a universidade, não foram consideradas as vagas pretéritas, o passivo, ou seja, aquelas vagas anteriores o governo não repôs, não deixou a universidade repor. Então, é justo, pelo menos para o HU, uma negociação forte dos reitores, envolvendo a ANDIFES com o MEC, para rever aquelas vagas que são da universidade e que apenas por uma questão burocrática elas não foram colocadas nesta conta de 2010. Transposição dos cargos extintos por cargos de nível equivalente, de acordo com a Lei 11.091, que é o plano de cargos do HU e dos outros servidores também da universidade. Isso ali é exatamente o que a professora Maria estava colocando, né? Nós temos muitos cargos que foram extintos. Auxiliar de saúde, copeiro, enfim, vários cargos foram extintos. Então há necessidade de uma negociação para também recuperar esses cargos, né? Então vamos trocar um cargo deste por um cargo técnico de enfermagem, de assistente administrativo, enfim, fazer também essa negociação com o Ministério da Educação. Autorização para a contratação de pessoal para atender às necessidades do HU, em razão das expansões necessárias, devidamente autorizadas legalmente pelo governo federal. Então, o próprio governo federal autorizou a expansão em algumas áreas, área de queimados, por exemplo, enfim. Se o governo autoriza, se é feita uma estrutura nova, se temos novas alas, novas dimensões na esfera do HU, naturalmente, se houve investimento de recursos públicos para aquele fim, evidentemente que teria que ter ocorrido um planejamento também para o pessoal correspondente. Ninguém vai construir
digamos, uma escola e dizer que o governo não vai autorizar a contratar os professores. Se ele autorizou criar a escola, ele vai autorizar a contratação dos professores. Inclusive, fere a lei de responsabilidade fiscal o fato do governo ter ampliado o HU, ou seja, o poder público, e não dar a contrapartida que é exatamente o pessoal necessário para colocar em funcionamento o hospital. Os recursos, então, para pagamento de pessoal, manutenção do HU, eles são vinculados à LDO, à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, é dever realmente do governo, das instituições, manter esses recursos, buscar esses recursos para a manutenção do hospital universitário. Então, a universidade ela tem o dever e o direito constitucional de exigir do MEC. Não é brigar, tal, é porque, de fato, é uma questão legal, né? Está no orçamento, enfim, existe um orçamento, existe uma expansão. Então, é um direito que a universidade tem de exigir essa reposição de pessoal e também a qualificação do pessoal. Porque é colocado também muito o seguinte, olha, só a iniciativa privada que tem uma competência para a gestão. O poder público não tem competência para a gestão. Isso é um absurdo, né? A universidade aceitar isso. Não, nós somos incompetentes para a gestão. Então vamos contratar uma empresa de direito público, nos moldes da iniciativa privada, para administrar o HU, porque nós somos incompetentes. Então nós temos que, também a universidade, exatamente, além de solicitar o número de pessoas necessárias, qualificar, né? Política de qualificação para a administração do HU, para a efetivação do hospital universitário vinculado à universidade. Obrigado. Bem, em relação à alternativa ou às alternativas à EFSER, nós colocamos de uma maneira bem tranquila essas alternativas, e o que se observa é uma certa posições de desqualificação, situações em que são, digamos, direitos, são decretos, são portarias, são leis, né? E aí nós não caberia uma desqualificação dessas proposições. Outro dia foi colocado também assim, outro debate. Mas essas leis são anteriores à EFSER. Então, umas discussões assim bastante complicadas, né? Dizer assim, a CLT é igual ou melhor do que o RJU. Então, são afirmações que realmente não têm sentido. Então, eu vou repetir, já que foi colocado anteriormente no outro bloco, que não teria sentido as proposições que nós fizemos. Primeiro, o decreto, que é, vou repetir, né? A minha autonomia, que diz que a universidade tem autonomia para a contratação de pessoal a partir de 2010. Todas as vagas, aí tem um levantamento, vão se aposentar 120 pessoas, temos que aderir certo, porque vão se aposentar 120. Não, a universidade tem autonomia para contratar os 120 futuros aposentados. As pessoas que pediram exoneração, as pessoas vão pedir exoneração porque entraram e vão sair. A universidade tem autonomia para repor essas vagas. Então, esse decreto, ele coloca essa autonomia para a universidade. Então, digamos assim, é uma proposta concreta e não poderá existir, não deveria existir esse conformismo, dizendo o seguinte, não adianta, nós nem vamos pedir porque não adianta. Nós nem vamos exigir que se cumpra a lei porque não adianta, porque o governo, politicamente, ele não quer atender. Aí, outro ponto que nós colocamos. Autorização para a contratação, a exemplo do que ocorre com os professores substitutos, contratação do pessoal da área da saúde em regime, digamos assim, de urgência. Está na Constituição, artigo 37. Por que então nós desconsideramos, desqualificamos essas sugestões e adotamos um conformismo? Não, porque o governo não vai atender. Nós nem vamos lutar porque o governo quer que nós implantemos a EFSER. Não tem tempo. Sim, mas essas leis são, digamos, são anteriores, elas estão em vigência. Então, seria o caso, uma proposta concreta, de ter um movimento aqui, digamos assim, de toda a comunidade universitária para utilização desses dispositivos legais.
Vou repetir, o outro, a reposição dos cargos vagos anteriores a 2010, não considerados no banco de equivalência. É legítima a manifestação da UFSC no sentido de buscar aqueles cargos que foram excluídos numa medida administrativa do governo. É legítimo o governo, como foi colocado em vários momentos, é o governo de plantão. O hospital universitário, a universidade, é uma política de Estado. Do ponto de vista do Estado, a universidade tem essas vagas. Alguém retirou-as através de um documento, de um decreto. Então, é legítimo, digamos assim, a reivindicação, é legítima a reivindicação para essas vagas. Transposição dos cargos extintos por cargos de níveis equivalentes, de acordo com a Lei 11.091, que é o plano de carreira do pessoal do HU. Então é legítimo essa discussão, digamos assim, para dizer o seguinte: aquelas vagas que o governo retirou quando ele transformou os cargos em cargos extintos, então é legítima essa discussão para buscar essas vagas que estavam alocadas na universidade através de lei. E como nós vamos aceitar que essas vagas são retiradas da universidade? E ainda, né, claro, a questão das ampliações. Naturalmente, se existe a ampliação das estruturas, se o Estado faz uma ampliação nas estruturas do HU, abriram outras salas, enfim, o Estado tem o dever constitucional de fazer a reposição do pessoal, porque fere a lei da responsabilidade fiscal. O fato de um governante fazer uma obra pela metade e investir aquele recurso e depois dizer que não tem o pessoal para administrar ou para atender aquela setor. Bem, outro ponto que foi colocado aqui: ensino bom, atender bem, boa gestão. É um motivo para a EBSERH. É um absurdo dizer que nós vamos concordar que é através da EBSERH que teremos um ensino de qualidade, que teremos uma gestão de qualidade e que teremos um atendimento de qualidade. Estamos implantando a gestão participativa. A universidade ela é cultural, é milenar. A universidade ela tem essa dimensão da gestão democrática. A LDB prevê que nas estruturas universitárias deve ocorrer a gestão democrática. Então agora com a EBSERH nós vamos implantar uma gestão com a participação, aonde foi colocado pelo professor Alexandre, e está na lei, né, um representante dos técnicos, e ainda não pode se manifestar em relação à situação de trabalho. Então ele está lá no Conselho Administrativo, só tem um representante e ele não pode se manifestar. Quando a discussão for em relação às situações de trabalho, ele é convidado a se retirar porque fere, ele não pode discutir um assunto que ele poderia ser beneficiado. Esse é o argumento que está na lei. Então, eu posso concluir dizendo o seguinte: todas as melhorias que foram colocadas são possíveis serem feitas com o RJU. Todas as alterações, todas as sugestões, todas as colocações que o Hospital Universitário de Brasília colocou como inovações, naturalmente, elas são realizáveis também com o pessoal do regime jurídico único. E eu estranhei ainda que, sendo aqui o Centro de Ciências Jurídicas, ninguém questionou o fato colocado inicialmente, que eu coloquei, que a empresa pública de direito privado, ela só pode ser utilizada para questões econômicas, ou seja, ela está lá na Constituição, inclusive, ela está no bloco lá, na seção que trata de questões econômicas. Inclusive, o principal estudioso de direito, que o pessoal do direito conhece muito, que é realmente referência, né? Eli Lopes Meirelles, direito administrativo brasileiro. O que ele fala? Empresa pública são destinadas à prestação de serviços industriais
ou atividades econômicas em que o Estado tem interesse próprio ou considere conveniente a coletividade. Então, de fato, o Supremo vai dizer, o professor é da área do direito, vai dizer que a EBSER é inconstitucional. Faço parte.